Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cacá. É sempre uma alegria estarmos aqui, né, nesta rádio, né, falando um pouquinho com vocês, levando a mensagem dos Espíritos, mensagem de Jesus, né, a cada um, para que vocês possam estar refletindo, meditando, né, sobre aquilo que a gente vai estar conversando aqui nessa manhã e que possamos aproveitar ao máximo, né, Antônio? Com certeza, Terezinha. Meu bom dia a todos, ao Cacá, Terezinha, ao Miguel, que está ausente hoje, está lá na cidade de Cascavel, e que nós possamos nesta manhã estar envolvidos pela espiritualidade amiga, podermos passar uma mensagem de paz, uma mensagem de consolo, à luz dessa doutrina maravilhosa que influencia tanto as nossas vidas de maneira positiva, a estarmos sempre bem. Mesmo nas horas mais difíceis a gente encontra um ponto de luz, porque essa doutrina caminha de mãos dadas com Jesus Cristo. É como eu sempre digo, né, Antônio? Ela é confortadora e consoladora, né? Com certeza. Ela nos dá sempre o conforto nas horas de indecisões, de dúvida, e nos conforta também, porque a gente além sabe... Além de esclarecer, trazer óbvio, essa luz enorme para nós. Ela também nos conforta, porque ela nos dá, né, o norte, né, vamos dizer assim, para as nossas vidas, explicando o porquê, né, do que às vezes nos acontece. A gente vai, como primeiro momento, né, do programa, nós vamos entrar então com a reflexão do Dr. José Antônio. Ele vai falar para nós sobre a ubiquidade dos espíritos. Vamos ouvir, depois a gente comenta. Olá, amigos. Uma das grandes contribuições da doutrina dos espíritos para a humanidade foi transformar ou apresentar o que antes era tido como milagres em leis naturais. E muitas questões que ficariam, mesmo no meio espírita, como dúvidas, isso é possível, Allan Kardec teve a inteligência, a sua habilidade de saber estudar tema por tema dentro das questões que ligam à matéria, à ciência espírita, que estuda então aquela área que a nossa ciência não consegue estudar, que não é tangível para a ciência, não dá para ser palpado, não dá para ser medido. Então a ciência convencional vai estudar os fenômenos convencionais, enquanto que a doutrina dos espíritos vai estudar a ciência espiritual. E aí entra um elemento importantíssimo, que é o corpo espiritual. Ao conhecermos a natureza da criatura humana, a tríade, corpo físico, corpo espiritual e espírito, é fundamental para que nós entendamos os fenômenos que ocorrem e possamos então analisá-los dentro do aspecto da ciência espírita. Hoje nós vamos abordar um tema pouco estudado na doutrina espírita, mas muito importante, que se chama ubiquidade dos espíritos, que é um capítulo que o Allan Kardec escolhe para o livro dos espíritos, para o livro dos médiuns, ubiquidade. Se nós formos no dicionário, nesses dicionários de aplicativos, os grandes dicionários conhecidos, nós vamos observar que a palavra ubiquidade, na teologia, vai estar ligada a Deus. O que significa? É um dos atributos de Deus, a onipresença. Estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então isso é para Deus, é um atributo divino, senão não seria Deus.
Deus tem que ter todos os atributos da sua máxima potencialidade, senão não seria Deus. Então a onipresença é estar aqui, é estar em todo lugar. Tanto que Jesus, quando nos ensina a orar, ele fala: Pai que está em toda parte, nos ajudando a entender que Deus está no céu em toda parte, em todo lugar, porque Deus é onipresente. Isso é o sinônimo da palavra ubiquidade. Mas quando Allan Kardec vai abordar a questão da ubiquidade para os espíritos, ele vai entrar numa questão muito interessante. Porque quando nós estudamos a mediunidade do espírito encarnado, o que nós aprendemos? Que a mediunidade não tem moral. Quem vai dar a moral para a mediunidade é o médium. Então a mediunidade, ela independe da moral da pessoa, é uma ferramenta que se desenvolve. Então qualquer pessoa, por maior criminoso que seja, ou um santo que seja, pode ter a mesma mediunidade. Então a mediunidade, são as aptidões do espírito de perceber num grau maior ou menor o mundo espiritual, o mundo invisível, ela não está ligada à moral. Já a ubiquidade, que é poder estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, então para os espíritos a definição de ubiquidade vai ser relativa. Ela vai estar ligada à condição moral do indivíduo. Quanto mais evoluído o espírito não encarnado, desencarnado, quanto mais evoluído o espírito, mais condições ele tem de se irradiar e poder se comunicar ao mesmo tempo em vários lugares. E aí entra a definição da ubiquidade. Por que nós optamos hoje por estudar esse tema? Porque se um dia nós estivermos diante de uma situação em que um espírito transmitiu uma mensagem em dois lugares diferentes, pode ser até no mesmo ambiente ou distantes, dizendo a mesma coisa, e a gente for se questionar, isso é possível? Se for um espírito elevado, é possível, conforme nos ensina Allan Kardec. E Allan Kardec diz assim, aprendendo logicamente com os espíritos superiores: pense no Sol, o Sol, nessa estrela de quinta grandeza que irradia a sua claridade, a sua energia para todos os lugares. Ele está em todos os lugares irradiando, cada um vai receber conforme o lugar onde esteja, mas ele está irradiando. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais tem condições de poder transmitir uma mensagem em dois lugares diferentes, dizendo a mesma coisa ou dizendo coisas diferentes. Aí as pessoas vão pensar: mas onde que eu vou achar um exemplo disso? Nós temos um exemplo muito bonito que fecha esse assunto de maneira bastante iluminativa, porque foi um encontro que se deu na cidade de Pedro Leopoldo no dia 7 de agosto de 1951, na casa do seu Rômulo Joviano. Rômulo Joviano era o patrão do Chico, muito espírita, muito. O livro Ave Cristo, o livro Paulo Escreva, foi escrito na casa dele, psicografado na casa dele, para poder estar distante dos ambientes que pudessem gerar turbulência. Então ele, que morava fora da cidade, patrocinava esses ambientes propícios. Então, numa noite, de 7 de agosto de 1951, o Brasil estava recebendo a visita do célebre escritor, pensador, professor. Ele tem várias qualidades, Pietro Baldi. Pietro Baldi, que escreveu 24 obras, chegou a ser indicado para o Oscar, para o Nobel, se eu não me engano, de literatura, em 1964. A grande síntese, o grande livro dele, que os espíritos do Brasil naquela época se apaixonaram e começaram a transcrever para o reformador da Federação Espírita antes que se transformasse em livro. E ele era uma pessoa tão ligada a Francisco de Assis, que ele provavelmente não sabia, era o seu guia. Só com 45 anos de idade, ele recebe a primeira mensagem do seu guia espiritual, que se apresenta como sua voz, e sempre viria, então, a partir daquele momento, que foi numa véspera de Natal, fim de ano mesmo, eles recebem, então foi 31 de dezembro, sabe?
ele recebe essa mensagem de sua voz e passa a receber dali as mensagens desse guia. Quando ele começa as suas palestras públicas, que foi um segundo momento da sua vida, primeiro foi só escrever, depois como médium, praticamente estudioso, e a segunda foi sair fazer palestras, muito respeitado pelos grandes da humanidade que gostavam muito dos seus livros, inclusive Einstein. Ele chega ao Brasil, é muito bem acolhido pelos espíritos do Brasil e vai parar em Pedro Leopoldo. E naquela noite estavam 12 pessoas, segundo descreve Clóvis Tavares no seu livro 30 anos com Chico Xavier, em torno de uma mesa. Numa extremidade, Chico Xavier. Na outra extremidade, Pietro Baldi. O que acontece nesse momento? Os dois começam a psicografar. Veja que interessante. Quando Chico, eu vou ler só o comecinho da mensagem de Chico, e Chico recebe uma mensagem de Francisco de Assis. Chico tinha 41 anos de idade já. Em 1951, ele de 1910. Quando ele recebe a mensagem, que vem assinada por Francisco de Assis, a mensagem é dirigida para Pietro Baldi, que na mensagem diz assim: Pedro, o Calvário do Pedro, o Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do Monte Pedregoso, e a mensagem é linda. Eu não vou ler para vocês, ficaria muito comprido, mas quem quiser pode entrar em contato comigo que eu mando para vocês. Mas está na internet, vocês procurem o livro 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares, vocês vão encontrar essas duas mensagens. E a outra mensagem, veja bem, enquanto o Chico está recebendo Francisco de Assis, Pietro Baldi está recebendo quem? A sua voz, quer dizer, o seu guia. E olha o começo da mensagem do guia de Pietro Baldi. Pedro, só que ele escreve em italiano, ela foi traduzida por Clóvis Tavares. Pedro, está sentindo aqui nesta noite a minha presença. Aquele que está diante de ti, falando do Chico, né? Ao mesmo tempo que tu está escrevendo, sente neste momento o meu pensamento, e o que ele escreve vai confirmar que sou eu que estou escrevendo por ele. Olha que interessante, através de Pietro Baldi, o Francisco de Assis era o guia de Pietro Baldi, ele assinava como sua voz. E Chico recebe já como Francisco de Assis, e Pietro recebe como sua voz, dizendo: estou escrevendo através de Chico nesse momento, e você vai reconhecer. E ele diz assim, ele falando de Chico, sente junto com você a minha presença, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou irradiando para você, os meus pensamentos eu estou irradiando para ele. Como que se chama isso? Ubiquidade. É poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, quer dizer, irradiando o seu pensamento. Agora, você lê a mensagem, as duas mensagens são sublimes, mas não são idênticas. Então Francisco de Assis está ditando uma mensagem falando do mesmo assunto através de Chico, e através de Pietro Baldi está ditando outra mensagem, as duas mensagens muito pessoais. E olha através de Pietro Baldi o que ele vai dizer no finalzinho sobre as pessoas que estão na mesa. O Francisco de Assis, que assina sua voz, ela diz assim: agora uma palavra, isso psicografando ali, agora uma palavra também para os teus amigos, uma palavra de gratidão e agradecimento, uma palavra de bênção por sua cooperação, com que eles, ajudando-te, tornam possível a realização da tua missão. Neste momento, Francisco de Assis, através de Pietro Baldi, estou falando ao coração de cada um deles, sem que você escreva o que eu estou dizendo, sem que tu lhe digas por escrito. Quer dizer, ele está psicografando através de Chico, psicografando através de Pietro Baldi e conversando mentalmente com cada pessoa que está ao redor da mesa, agradecendo, ao redor da mesa, agradecendo o carinho com que acolheram Pietro Baldi. Isso é ubiquidade. E pode acontecer distante. Uma pessoa está recebendo uma mensagem num lugar, por exemplo, existe na época das Irmãs Fox, existe uma mensagem muito interessante que é feita em duas salas diferentes, as mesmas palavras, a mesma frase, falando que chegou a época, isso em 1848, 49, 50, era mais ou menos 1850, não tinha surgido o Espiritismo
duas mensagens dizendo a mesma coisa, recebido por dois médios diferentes, assinado pelo mesmo Espírito em duas salas diferentes. O que é isso? Ubiquidade. Concluindo, Allan Kardec diz que só é possível aos espíritos evoluídos, e quanto mais evoluído, mais que ele poderá se irradiar. Fica aí hoje o nosso estudo. Tá aí a mensagem, né, da reflexão do Zé Antônio. E o Zé Antônio é uma pessoa fantástica, né? Era de uma inteligência, né? Ele tinha uma facilidade de explicar, de colocar a situação. É muito importante. Ele foi, né, muito importante e ainda está sendo, eu acredito que lá na espiritualidade, né, ajudando, auxiliando também. Eu estava olhando aqui, o Zé comentou, né, que no livro dos Espíritos também se fala da ubiquidade dos Espíritos. E eu estava aqui dando uma folhada e olhando, e Kardec ele vai dar uma explicação, ele vai, já no final já desse texto, falando da ubiquidade, ele vai dizer assim, ó, cada espírito olha gente, como é que é? Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. Olha, é aquilo que o Zé estava falando ali, ó, naqueles exemplos. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Tal como uma centelha que projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Olha como ele fecha, né, não esse capítulo, né, mas esse tema de uma forma assim tão clara, né? Porque esse exemplo é bem assim mesmo, né? Você pode estar aqui sentado, dando as suas ordens, elas vão ser cumpridas, e você não precisou sair do teu lugar, da tua cadeira, ou de onde você está, né, Marcos Antônio? Exato. É porque o doutor Zé Antônio, ele deixou bem claro, né, no início, né? Se você procurar isso no dicionário, essa palavra ela vai, para a teologia, vai ser sinônimo de onipresença. Sim, de Deus. Mas ela está sendo usada, não é como onipresença. Não. Os espíritos não é onipresente como Deus. Eles têm a ubiquidade, para poder explicar essa irradiação do pensamento. A irradiação do pensamento, ela se faz para os espíritos com maior grau de evolução. Isso é natural, para poder explicar alguns fenômenos que era considerado milagres e outras coisas, que na verdade tudo tem uma explicação dentro da ciência. Tanto que ele fala aqui, né, que os espíritos eles se irradiam com o mesmo poder. E ele responde assim, os espíritos respondem assim, muito longe disso, depende do grau de pureza de cada espírito. Depende do grau de pureza. Então falar que é onipresente, não é. E eles também atravessam qualquer obstáculo, qualquer parede, até o fogo é atravessado. Sim. Diferente do sol, que não pode atravessar com os raios dele as paredes, os espíritos podem atravessar e irradiar. É diferente nesse sentido, né? A gente costuma fazer essa comparação com o sol, né? Mas existe essa diferença. Os espíritos, eles irradiam através de qualquer lugar. Eu ainda não tinha ouvido, Antônio, esse exemplo que ele deu do Chico e da avó ali. Eu nunca tinha ouvido, né? Você que é um estudioso do Chico. Essa passagem do Pietro. Passagem não é eu conhecida. Não conhecia. É muito polêmica essa passagem do Pietro no Brasil. É muito discutida, né? Porque o Pietro trazia com ele a presença do seu protetor, que era o próprio Francisco de Assis, né? O espírito protetor.
Isso era discutido na época, né? Eu não estava encarnado, né? Como se fosse impossível que ele tivesse um protetor como Francisco de Assis. É isso. Na verdade, eu não estava encarnado para dizer que sim ou que não, mas ele realmente escrevia coisas belíssimas, né? Belíssimas. É verdade. Vamos então, né, dar entrada então agora no iniciar o nosso estudo, né, Antônio? Que a gente faz todos os terceiros domingos, quando nós estamos estudando Vida e Atos dos Apóstolos. E hoje o tema que a gente vai discutir um pouquinho é sobre a breve excursão de Paulo. E o Antônio vai ler então ali para nós, né, Antônio? Então nós vamos ler aqui a parte que está no livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18, no versículo 18 a 23. Despedindo-se dos irmãos, Paulo navegou com Priscila e Áquila para a Síria, depois de haver mandado raspar a cabeça em Cancher. Difícil pronunciar esse nome, pois tinha voto. E chegados a Éfeso, deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, discutiu com os judeus, rogando-lhes estes que ficasse mais tempo. Não anuiu, mas despediu-se, dizendo: se Deus permitir, de novo voltarei a vós. E navegou de Éfeso, e chegando a Cesareia, depois de subir a Jerusalém e saudar a igreja, desceu a Antioquia. Havendo estado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região Gálata e a Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Está aí a passagem que está em Atos, no capítulo 18, versículo 18 a 23. No terceiro domingo do mês passado, estava comentando que quando a gente lê essa passagem assim, parece meio que fica faltando alguma coisa, né, nessas entrelinhas aqui, e aí a gente recorre sempre ao livro Paulo Estevão para a gente poder entender bem, né, o que Lucas, né, está querendo falar aqui, porque fica uma coisa parece que meio que no ar. Então a gente vê assim, olha, dando uma voltada, nós vamos ver assim que lá no capítulo passado, né, que quando nós estudamos no terceiro domingo do mês passado, Paulo havia sido preso. Ele havia sido espancado, né? Ele tinha levado, me parece que foi 39 chibatadas, né? Que ele foi levado ao tribunal lá na presença do procônsul Galho. E depois de 1 ano e meio em Corinto, então, Paulo declarou que desejava partir para a Ásia, a fim de, então, atender os insistentes chamados de João, né? Que João estava passando por uns transtornos lá em Éfeso, né, e ele solicitava então a presença de Paulo, né, principalmente na fundação definitiva, né, da igreja de Éfeso. E então Paulo achou conveniente, né, naquele momento, então que ele saísse lá de Corinto, né, onde ele estava, e ele achava que também não seria justo ele enfrentar novamente a ira, né, dos israelitas, e ele acha por bem então ir para Éfeso, né, socorrer o João, né, que estava necessitando, no livro Paulo Estevão, então, ele vai nos trazer uma explicação para tudo isso, gente, que é muito bonito, e eu aconselho vocês a lerem, né, a buscar esse tema, deixa eu ver se eu acho aqui. E essa parte que eu vou falar hoje para vocês, ele está no capítulo 7, quando ele vai falar sobre as epístolas, tá? Lá no livro Paulo Estevão, tá? Então,
que vai acontecer? Paulo então decide que ele vai para Éfeso, e ele vai acompanhado então com Priscila e Áquila, que eram aqueles 2 amigos deles que eles tiveram lá no deserto de Dan junto, que eles se conheceram lá. E aí então ele vai dizer assim, que quando Paulo então decide ir, ele vai fazer despedir então da cidade de Corinto, que afinal de contas ele ficou 1 ano e meio lá. E ele já conhecia Corinto de outras épocas, então ele vai assim fazer como se fosse uma despedida da cidade, passar por aqueles lugares onde ele já havia estado. E nessas recordações, né, do pretérito, tudo, ele vai até o sítio onde Abigail e o irmão viveram. E o irmão de Abigail, quem era? O Estevão, né? Que a gente já falou bastante dele aqui quando nós estávamos estudando o começo desse livro, Vida e Atos dos Apóstolos. E que está sempre presente com Paulo, né? Ele está sendo, como fala-se, o anjo guardião de Paulo nessa excursão, nessas viagens, orientando. E então, né, quando ele vai lá, tem aquelas lembranças da noiva, né? Porque a Abigail havia sido noiva de Paulo e desencarnou, morreu por conta parece que de uma tuberculose. E Paulo, então, relembrando de tudo aquilo, ele vai até o porto de Checréa aqui, não sei como que, Sencréa, não sei como que a gente fala esse nome aqui não, viu, gente? É difícil pronunciar. Aqui no livro ele fala Sencréa, agora lá no texto lá está Sencréa, sei lá, é alguma coisa assim, tá? E aí ele vai até esse porto, e lá então é que ele decide-se então por raspar a cabeça. Quando ele vai lá, por quê? Ele raspou as cabeças renovando os votos de fidelidade eterna à noiva. E é consoante também os costumes da época. Então, por isso que fala aqui, porque aqui no texto ele diz assim, né, que e depois de haver mandado raspar a cabeça, depois tinha voto. Mas a gente não sabe o porquê desse voto. O que era esse voto, né? Era uma coisa, lógico, era uma tradição lá por alguma razão. E a razão dele aqui era para renovar os votos que ele tinha de fidelidade à noiva que havia morrido. Olha que interessante, né? E a gente não às vezes, nem olhando o texto assim, a gente passa batido e nem presta atenção no porquê disso, né, Antônio? Verdade. E aí, gente, mais para frente, então, ele se despede dos amigos, que os amigos pedem, então, para que ele não vá, né? Ele fique mais um tempo, mas ele acha que não, que ele tem que ir socorrer a João, e ele vai, então. E lá na igreja de Éfeso, então, quando já, né, depois de uma viagem bastante difícil, cheia de incidentes, ele, então, chega a Éfeso. E lá na igreja de Éfeso, então, ele constata que estava havendo, então, muitos problemas mesmo. Eles passavam por torturantes lutas, ele menciona aqui, né? E aí ele faz os andamentos, a arrumação, e junto, então, com Prisca e Áquila, eles vão resolvendo aquelas questões que está acontecendo ali na igreja. Mas interessante que em dado momento lá, ele fala, né, aos amigos dali que ele sempre teve assim, não é um sonho, mas era um desejo dele de conhecer, de conversar com a mãe, com Maria, mãe de Jesus. E é nessa ocasião, então, que ele vai socorrer João em Éfeso, é que ele vai até Maria e conversa, então, bastante com Maria e fala para ela da proposta, né, do desejo que ele tinha de fazer um evangelho acerca da vida de Jesus, né? E é interessante porque, na verdade, quem acaba fazendo isso é Lucas, né? Porque o Paulo, ele morre antes. E Lucas, que na verdade depois vai conversar com Maria, vai sabendo toda da história, né, de Jesus, e ele faz, então... Durante o período que ele está preso também... Isso, ele vai preso e ele já começa a falar com Lucas. Ele algumas comentários, coisas, né? Algumas coisas ele fala e outras coisas Lucas tira, conversa com Maria. E consegue pessoalmente com ela algumas coisas e faz o Atos dos Apóstolos. Então é bastante interessante, mas ele fica assim bastante...
deslumbrado, vamos dizer assim, com Maria, porque ele fala assim que, impressionado, na verdade, né? Porque ele fala assim que ele até então nunca havia visto tamanha humildade e uma simplicidade numa mulher. E ela era muito, muito, muito amorosa. E ele fala então que pretende depois retornar a Éfeso e continuar então essa conversa com ele. É bastante interessante isso. E o Caibar, ele vai falar aqui, quando ele vai falar sobre esse texto, né, Antônio, ele vai dizer assim, que é bem possível que tivesse ele feito uma viagem de recreio para retemperar as forças e ao mesmo tempo que examinava o progresso que o cristianismo ia fazendo por conta dessas viagens que ele estava fazendo aí, né? Exato, é que havia começado toda aquela questão das epístolas, das cartas que ele estava enviando. Como ele ficou muito tempo lá e ele estava preocupado como passar as instruções, e ele recebe usar o Espírito, né, recebe a orientação, que era fazer as cartas e enviar para essas comunidades isoladas as instruções necessárias. Depois desse tempo, logicamente que ele, além de fazer a excursão para revigorar as próprias forças, energias, ele vai também verificar de como que estão os trabalhos na comunidade, como que o pessoal está se comportando com relação ao novo conhecimento que se trazia ali, que era o cristianismo nascendo nessas comunidades. Então ele estava fazendo, além de uma inspeção, vamos dizer assim, né, como Kardec fez no período das viagens, quando o espiritismo começou a se espalhar na Europa, na região, que ele fez viagens à Bélgica, ele fez viagens a outras cidades, a outros países, para verificar de como que a doutrina estava se comportando com as pessoas, né, nos lugares. A mesma coisa. E essas viagens também, como o próprio Caibar fala aqui, né, além de ser um trabalho, ela também servia para ele revigorar as próprias forças e trazer esse encorajamento para os discípulos, porque não era nada fácil. Eles eram muito perseguidos, eles tinham que fazer as coisas às escondidas, mesmo assim ainda sofriam muitas punições. Eles enfrentavam lutas diárias, né? Eram lutas diárias, porque aquela divulgação desse novo ensinamento era contra as leis locais. Eles estavam infringindo as leis dos homens locais, então isso provocava a ira dos religiosos dos lugares, e nós já sabemos o que aconteceu com cada um deles, com exceção de João, que é nesse momento também que, quando Paulo vai se encontrar com João, é que ele consegue tirá-lo dali, daquela região, que ele está também lá na região de Cesareia, para que ele volte a Éfeso em segurança, onde ele vai, lá no final da vida, vai escrever o Apocalipse. O Apocalipse, é verdade. Quando você falava das epístolas aí, das cartas, a gente vai ver assim, né, que o texto aqui ele fala que ele vai para Éfeso e depois, chegando a Cesareia, depois vai a Jerusalém. E aí a gente vê assim, ó, que ele vai com Prisca e Priscila, né, e Prisca, eles vão lá para Éfeso. Ele deixa então lá em Éfeso os dois e volta sozinho. Ele volta com destino a Jerusalém, porque ele fala, aqui no texto ele fala, e aqui no livro também, que ele vai para Jerusalém. Só que assim, quando ele vai para Jerusalém, ele encontra então novamente com Timóteo e Silas. Então ele passa a não ficar mais sozinho de novo, então ele está sempre acompanhado com alguém. O texto aqui não fala aqui no livro que ele encontra então com Silas e Timóteo, e eles vão até Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém, talvez vocês não se recordem,
Mas lá no começo do livro, quando a gente estudou e quando eles estavam já discutindo sobre as viagens, a Casa do Caminho passava com bastante dificuldade, também com Tiago, né, porque ele vivia sobre o jugo do judaísmo ali, né, todo. E Paulo então fala das viagens para que ele arrecadasse durante essas viagens fundos, né, para a Casa do Caminho, auxiliar a Casa do Caminho para que talvez ela se tornasse uma casa independente, não ficasse muito sobre o jugo, né, do judaísmo e tal. E é nessa viagem, então, agora a Jerusalém, que Paulo vai para levar as coletas que ele fez nessas viagens, levar até a Casa do Caminho. Olha que coisa mais bonita, né? E aí, quando ele chega lá, ele percebe também já um Simão Pedro já meio já acabado, cansado, né? Mas trazendo, assim, aquela meiguice ainda no olhar. Mas essa orientação, essa visão, né, de um Pedro já sofrido, é a mesma que Pedro tem a respeito de Paulo, porque ele comenta aqui que Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado, de corpo muito magro, muito pálido, cabelo já grisalhado, porque até ele chegar a Jerusalém, gente, porque é lógico que ele vai para Jerusalém, mas ele não pega assim um barquinho e vai ali para Jerusalém. Ele vai parando, ele vai conversando, ele vai levando a boa nova, e aí chega um ponto lá de Cesareia, lá que ele vai a pé, ele tem que ir até Jerusalém, ele vai a pé. Então, quando ele chegar lá, o cabelinho dele já está mais compridinho, viu? Por isso que fala aqui que ele já está de cabelo grisalho. Leva muito tempo para fazer. Leva muito tempo, não é? A gente olha que é o texto aqui, e a impressão que dá é que ele fala assim, ele foi para lá, ele foi para cá, ele foi para cá, mas esse foi para lá e foi para cá, às vezes levava dias, tempo para ele conseguir chegar naquele lugar, porque eles iam por caminhos muito difíceis. E aí ele fala que ele já estava com o cabelo grisalho e que tudo nele denunciava intensas lutas empenhadas e que as mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes, né? Então, quando o Antônio estava falando ali de luta, né, muita luta, muito sofrimento, eu estava me lembrando dessa parte do texto aqui, que ele fala exatamente isso. Paulo, então, tinha muitas cicatrizes, porque há pouco tempo antes, quando ele estava lá no tribunal lá do procônsul, ele já havia levado 39 chibatadas. Então, ele já estava cicatrizando as chibatadas. Então, foi uma vida sofrida, não foi fácil. Então, quando fala assim, quando Carbar diz assim, né, que era uma viagem assim, de recreio, para retemperar as forças, é óbvio que ele aproveitava essas viagens para conversar, para rever amigos, isso tudo é gostoso, é bom, mas não era tudo mar de rosa, não, tinha muito sofrimento, muita luta nesse caminho todo, eles enfrentavam muitas dificuldades. E também, quando até nós estávamos comentando no caminho, Carbar, ele escreve esse livro em 1932, e Emmanuel, né, através da psicografia de Chico, ele vai escrever esse livro do Paulo Estevam em 1941. Então, Emmanuel já trazia outras informações que Carbar não tinha nessa época aqui ainda, né? E Emmanuel trazia as informações lá já do plano espiritual, né, onde ele tinha todos esses acessos, né, a saber tudo isso. Mas aí ele continua lá no livro dizendo assim, gente, que após alguns dias, né, que ele ficou lá em Jerusalém, junto com os amigos, com Simão Pedro, auxiliando, né, naquilo que ele podia lá. Aí, depois de alguns dias, ele volta para a viagem novamente, e aí é quando ele vai para Antioquia, que ele fala que, olha, depois desceu para Antioquia. Então, ele vai de volta a Antioquia, juntos dos discípulos, porque aí, como eu disse, ele estava com Silas e Timóteo. Descansou lá alguns dias, junto com os companheiros, né, antes disso daí, gente, eu queria falar, quando Paulo vai em Jerusalém, eu comecei a falar, depois entrei em outro assunto e eu esqueci, agora olhando aqui eu me lembrei. Quando eu falei assim que o Antônio estava falando sobre as epístolas, é exatamente o que Simão Pedro fala para Paulo, que já havia chegado notícias, né, informações à Casa do Caminho, de que essas epístolas que Paulo escrevia,
era um alento a toda aquela comunidade, né, que levava aquela comunidade força, coragem, para que eles seguissem, né, os ensinamentos do Cristo, para que eles fossem obedientes. Então, ele conversa longamente com Pedro a respeito disso, e Pedro fala para Paulo que ele deve continuar a escrever, a mandar notícias, informações, porque isso daí tem dado assim um grande ânimo para aquelas comunidades. Mas aí, então nessa época que Paulo já estava ali já indo para Antioquia, ele recebia naquela época lá muitos pedidos de ajuda, muitos pedidos, e também às vezes recebia visitas, né, daquelas pessoas que montavam ou faziam a igreja, né, naquelas cidades que ele passava, e depois, sabendo que Paulo estava em Jerusalém, muitos foram até Paulo. E lá cada um ia falando de como que estava lá. Então ele diz assim, que a Antioquia da Pisídia sumariava dificuldade, Icônio, que todas essas cidades Paulo havia visitado, e que Icônio reclamava novas visitas, Bereia rogava providência, Corinto carecia esclarecimento, Colossas insistia por sua presença. E Paulo, então, ele não podia fazer nada. O que ele fazia nesse momento, então? Era dar aqueles emissários que lá estavam, então ele escrevia umas cartas e eles levando ânimo, força àquelas comunidades. E depois, então, que ele termina esse estágio dele na Antioquia, que ele desce, e aí ele vai, então, lá para as Galácias e vai à Frígia, né? Que daí ele já está terminando essa breve excursão dele lá por aquela região. E aí, então, ele diz assim, que terminando o estágio em Antioquia, voltou ao berço natal, aí falando das verdades eternas e conseguindo despertar grande número de tarcense para a realidade do Evangelho. Olha que lindo, né, Antônio? A gente vê assim que ele não perdeu tempo. Em todo lugar que ele estava, ele aproveitava a ocasião para chamar mais adeptos, né, para o cristianismo, né, e falar de Jesus, coisa que muitas vezes hoje a gente vê, muitas vezes a gente perde tanto tempo à toa, né, não fazendo nada, né, e ele não, ele usava todos os segundos, os minutos que ele tinha para estar evangelizando, falando. Nós temos uma grande dificuldade de compreender essa noção de tempo, de espaço e das dificuldades que essas pessoas tiveram para trazer essas informações até nós. E só de nós sabermos isso, nós teríamos que dar um valor imenso, porque são vidas. A gente esquece que são vidas, são pessoas vivendo o dia a dia, suas vidas, buscando o alimento, buscando seu trabalho e ainda se ocupando com essa prática de divulgar a propaganda do Evangelho do Cristo para que ela chegasse até nós nos dias de hoje. Nós não sabemos valorizar isso. Nós não sabemos valorizar esse sofrimento dessas pessoas, esse empenho, toda essa disposição, mesmo diante de uma imensa dificuldade que não sabemos mensurar. Por isso, meus queridos irmãos, a divulgação do Evangelho, hoje tão facilitada e massiva hoje, devido a tantos recursos que nós temos, nós temos que valorizar a raiz de onde veio tudo isso. Nós temos que valorizar todo o suor, toda a lágrima, todo o sangue derramado por esses homens, por essas mulheres, e colocar em nós o nosso empenho, a nossa força, a nossa disposição para hoje nós sermos esse templo, nós sermos esse ser vivo que vai levar com o nosso exemplo um pouco desse Evangelho que já chegou até nós de maneira mastigada, como vamos dizer assim, né? Sem termos mais perseguição. Hoje não há mais perseguição.
E nós temos essa dificuldade. Talvez por essa facilidade nós ficamos presos num conforto e não fazemos a nossa parte, que é vivê-lo para melhorar o mundo. O mundo não será melhor do dia para a noite, mas o mundo será melhor porque o progresso é para o melhor. Sim. Só o amor constrói. É só o amor que constrói. Mesmo que você aí esteja vivendo aí sua dificuldade e isso pareça dizer não, mas tenha fé e acredite. Só é o amor que constrói. E o amor do Cristo por nós construiu um mundo melhor até hoje. Tivemos dificuldades até chegar os dias de hoje, tivemos inúmeras. Inclusive, a doutrina espírita, quando chega no século XIX, é essa renovação. E vamos usar as palavras do voto, essa renovação de votos, para que nós renovemos os nossos votos com o Cristo. Os votos de divulgar essa doutrina, usando nosso próprio corpo, usando nossa própria vida, divulgar isso por onde estivermos, sabendo vivê-la em todos os espaços que é permitido. Não temos mais perseguição, não temos mais a violência de ontem, mas temos que ter vontade, temos que ter o desejo de nos renovar. E é só essa renovação, essa reforma íntima, que vai acelerar o processo de mundo de regeneração, que o progresso está tratando disso. E por isso que a gente vê tantas coisas nessa transição, que além da internet, né, que faz a divulgação em massa de informações mais rápido, a gente trazendo tantas notícias ruins e às vezes desanimando, mas essa mensagem é para fortalecer a gente. Lembre-se dessas dificuldades, que não as temos no dia de hoje, e o progresso se fez. A luz do Evangelho seguiu adiante, e ela vai continuar seguindo, porque é a verdade. Esse é o caminho, essa é a verdade. E essa é a vida, como disse o próprio Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que pensar muito nisso. Temos que ser muito fortes para mover essas montanhas dentro de nós mesmos. Dentro de nós. Hoje é movê-las dentro de nós. Até porque, né, Antônio, hoje a gente vê assim, como que esses homens, né, esses missionários, né, eles trabalharam, sofreram, lutaram para defender aquilo que eles acreditavam. E se hoje a gente está aqui, falando deles, falando sobre isso, falando de Paulo, falando de Jesus, numa rádio ou na rua, se hoje a gente tem toda essa liberdade, foi graças a eles. Graças a esse trabalho que eles fizeram, de divulgação, de levar para os quatro cantos o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita depois, e passaram por tantos, né, intempérie toda, e venceram, deixaram tudo isso aqui prontinho para nós. E se nós não, eu penso, né, que se a gente não ficar relembrando, como a gente está aqui estudando, Vida e Atos dos Apóstolos, relembrando desses, os que vão vir depois de nós, eles nem vão saber do sofrimento desses homens, para que hoje a gente pudesse poder valorizar. Para valorizar aquilo que a gente tem hoje, que a gente pode fazer hoje, dessa liberdade que a gente tem de falar. Isso nos fortalece, isso nos anima, nos traz um ânimo novo, nos vigora para as nossas próprias lutas. Sim, então a gente tem que falar sim, tem que contar, tem que lembrar desses trabalhadores, desses missionários, a gente tem que estar sempre falando deles,
para que a gente não deixe morrer isso daí. Porque se você falar, desculpa, gente, se a gente for falar às vezes para alguns jovenzinhos hoje, quem foi Timóteo? Faz a menor ideia. Quem foi Paulo? Eles nem vão saber. Tem muitos que nem sabem quem é Paulo, nem sabem da vida de Paulo. Então, hoje a nossa missão, com essa liberdade que hoje a gente tem que estar falando deles, tem que estar passando essas mensagens, ensinando nas nossas casas, né? Quem são esses desbravadores, o que eles fizeram, o tanto que eles sofreram. Nós não podemos deixar isso morrer. E se eles passaram por tanta coisa, por que nós não temos que ficar sentadinho no sofá hoje? Exato. Não é? Não, nós temos que trabalhar também, cada um dentro daquilo que pode oferecer, tem que fazer a sua parte, né? Se ele não é não é um bom orador, mas ele pode ficar ali numa porta, recebendo as pessoas, pode ouvir, não é? Mas eu digo no sentido da vida nossa no mundo. É para fortalecer a nossa vida no mundo, para nos dar ânimo, para nós sermos o templo, o reino de Deus. Sim, estar em nós. Estar em nós. Isso não é uma questão fanática, meus queridos. Isso é uma questão de filosofia de vida. Você, usando as palavras do próprio Caibar, fortalecer a fé para o cumprimento do dever. Qual é o nosso dever? Nós temos dever. A gente fica muito preocupado em lutar pelos direitos. Não é justo, mas esquecendo o dever, nós temos o dever de fazer parte desse progresso, e o progresso no bem, porque nós sabemos que só o amor constrói, e esse amor vem de Deus. Vem de Deus. Então é nesse sentido. Vamos trabalhar nas nossas questões religiosas. Você está onde na sua religião? A sua religião é a católica? A sua religião é o protestantismo? É o pentecostal? Independente da sua igreja, meu querido, faça a sua parte, cumpra o seu dever, e o nosso dever é a renovação. O reino de Deus tem que nascer dentro de nós, como Jesus tanto queria que esse reino não é lá fora, esse reino é aqui dentro, é dentro de nós. No nosso coração. E esse é um dever, e a lembrança desses homens, essa lembrança desses momentos, fortalece-nos, nos dá ânimo, nos dá força, renova-nos. Com certeza. No livro O Espírito do Cristianismo, também de Caibar Schutel, ele tem uma mensagem muito bonita e que vem fechar esse tudo que a gente está conversando. Lá não é capítulo, né, mas quando ele vai falar sobre o início da missão de Jesus. Olha só, gente. E aí ele vai dizer assim, o texto é bem grande, mas não vou ler tudo não, tá? Não precisa se assustar. Ele vai dizer assim, olha, os grandes missionários só aparecem no mundo nos momentos mais aflitivos da história. Eles não são deuses que pretendem se glorificar pela posteridade, mas libertadores que revolucionam as massas com a sua palavra e seus feitos, erguendo os cativos, confundindo os poderosos, transformando por fim as sociedades e os costumes, para que o progresso se acentue e a verdade cresça e apareça nas almas. Uns trazem à destra a luz que ilumina, outros o amor que salva, e outros ainda a espada que destrói. Uns, na sua ação devastadora, levam a raso impérios e nações, cidades e povoações. Outros são os edificadores que semeiam a palavra como semeadora semente por toda a parte onde passam. E com a palavra estabelecem os seus feitos, mas certos de encontrarem espíritos preparados para a terra boa, para favorecerem o crescimento, as flores, os frutos dessa semente. Por isso que as grandes missões requerem sempre grandes espíritos. Olha, Caibar era fantástico, né?
E aí ele diz assim, ó, sendo Jesus o maior de todos, a sua missão não podia deixar de ser a mais árdua, a mais espinhosa, a mais nobre, a mais bela, a mais profícua para a humanidade, a mais santa, a mais divina de todas, porque não apresenta o túmulo por limite, mas atravessa as regiões da morte e prossegue para a eternidade. E ele vai continuar falando ali, mas para nós esse termo. Então nós vemos, gente, assim, que lógico, Jesus foi o maior de todos os missionários, né? Que veio trazendo uma missão maravilhosa e linda. Mas a gente não pode também esquecer, né? Outros missionários que também fizeram a sua parte, trabalhando, sofrendo, fazendo o melhor que podiam para a época, e que hoje a gente pode, como eu disse, falar abertamente de tudo que a gente fala, ter essa liberdade da gente se expressar, graças a esses missionários, a esses trabalhadores que não pouparam tempo. A gente vai encerrar então o programa de hoje, né, porque já se faz o horário, e aí o Caibá vai fechar esse texto, né, que nós estamos estudando, dizendo assim, que o trabalho espiritual de Paulo nessa excursão se limitou a encorajar os discípulos, fortalecer-lhe na fé para o bom cumprimento do dever. Então, que nós também tenhamos sempre em nós o dever que temos de levar em frente os ensinamentos que recebemos. Nós vamos passar então agora para o momento espírita, que vai trazer como tema a fuga. A fuga. Num desses dias agitados, em que se tem 1000 coisas diferentes para fazer, aquele menino de 4 anos estava muito irrequieto. Por diversas vezes, o pai pediu que ele sossegasse um pouco. Finalmente, acabou colocando-o de castigo no canto da sala. Justin chorou, esperneou, emburrou. Finalmente gritou: "Vou embora desta casa." Irritada, a mãe falou: "Ah, vai é?" Então olhou para o filho, encolhido no canto, triste, e sentiu partir o seu próprio coração. Ele era tão pequeno, tão indefeso. Sua memória voou para dias de sua própria infância, quando ela também quisera sair de casa, por se sentir não amada e não compreendida. Largou tudo o que estava fazendo. Deu-se conta de que, ao anunciar seu desejo de ir embora de casa, Justin estava dizendo: "Por favor, prestem mais atenção em mim. Façam com que eu me sinta desejado e amado incondicionalmente." Ela se aproximou e falou baixinho: "Tudo bem, Justin. Você vai poder fugir de casa." Ao mesmo tempo, foi apanhar umas roupas no seu armário e as colocou numa sacola. "O que você está fazendo?" foi a pergunta do menino. "Bem, se você vai fugir de casa, vou com você, porque não quero ver você sozinho pelas ruas. Gosto muito de você." Quando o abraçou, ele perguntou surpreso: "Por que você quer ir comigo?" Com carinho respondeu a mãe: "Porque gosto muito de você e vou ficar muito, muito triste se você for embora. Também quero tomar conta de você para que nada de mal aconteça." Então começaram as indagações do pequeno. "Papai também pode ir?" A mãe explicou que papai deveria ficar em casa para tomar conta da casa, também para trabalhar. "E o meu hamster pode ir?" Ante nova negativa da mãe, Justin pareceu pensar um pouco. Depois perguntou: "Mamãe, podemos ficar em casa?" "Claro, Justin, podemos ficar em casa." "Mamãe", disse ele suavemente, "eu amo você." "Eu amo você também, querido. Muito, muito, muito." Naquele instante, ela percebeu a maravilhosa dádiva que é ser mãe. E como é fundamental levar a sério a responsabilidade sagrada de ajudar uma criança a desenvolver o sentido de segurança e o amor próprio. Abraçando mais intensamente o filho, sentiu que em seus braços tinha o tesouro inestimável da infância. Era uma pessoinha que dependia do amor e segurança que recebesse, do atendimento de suas necessidades, do reconhecimento de suas características únicas para se tornar um adulto feliz. Naquele dia, com aquela situação,
Ela aprendeu que, como mãe, jamais deveria fugir da oportunidade de mostrar ao filho o quanto é amado, desejado e importante. Um precioso presente de Deus. Não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos. Serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Aqui encerramos então o nosso trabalho, né? Desejando a todos vocês um bom domingo, uma boa semana e que Jesus nos abençoe. Agradecidos a todos, desejando também um bom domingo e que Jesus abençoe a todos nós. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.